Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje, né? Hoje nós vamos continuar a ideia aí das grandezas, continuar essa habilidade. Lembrando que nós estamos utilizando aí o material do Aprender Sempre. Estamos no volume 2 aí, na situação de aprendizagem 1. Se você não tem o material, não tem problema. Tenta acompanhar a aula aí, anota no seu caderno que você consegue muito bem. Para me acompanhar aí, ser o porta-voz de vocês, que vocês estão comentando aí com seus professores, mande a mensagem aí para o seu professor também comentar aqui. Professor Tony. Olá, muito bom dia a todos que nos acompanham pelo Centro de Mídias da Educação. Eu sou o Tony, muito bem falado, né? Especialíssimo, né? Porque a minha especialidade é ser especial, né? Nossa, né? Eu já quero mandar um abraço para outras pessoas especiais que estão nos acompanhando aí, né? A professora Luana, com seus alunos do 7º A e B, da Escola Estadual Professor Erasto Castanho de Andrade, do interior de São Paulo. É de Itaju. Um abraço para Itaju. Também um abraço aí para PEI, Adelaide Patrocínio dos Santos, em Praia Grande. E também para a Escola Orlândia, da Leste 4, da cidade de São Paulo. Um grande abraço a todos, sejam muito bem-vindos. É isso aí, né? Então hoje nós vamos continuar aí a habilidade que nós estamos trabalhando, que é uma habilidade aí do 6º ano. Pode pôr na telinha para eles, diretor, que é a habilidade 24 aí do 6º ano. Que é a ideia, né, de resolver e elaborar situações, problemas que envolvem essas grandezas. Comprimento, massa, né, que nós vamos comentar um pouquinho hoje, tempo, temperatura, área, né, que já foi falado, e para a aula de amanhã, capacidade e volume, né? Então, são essas ideias que nós vamos trabalhar ao longo dessa aula, e hoje nós vamos aí falar um pouquinho sobre massa, né? Que a primeira coisa que eu quero que vocês diferenciem duas palavras, né, Tony? Sim. Massa e peso. Exato. É porque quando fala massa, a gente já pensa em macarrão, pão, pizza, né? Mas não é isso. Na matemática é outra coisa. Não deixa de ser massa, né? Mas é outra coisa, né? Isso mesmo. Então, massa aí, vocês vão ver isso muito mais pra frente, né? Vocês vão ver, principalmente no ensino médio, né? Sim. Que é a diferença entre massa e peso, essa relação de peso. Então, hoje nós vamos falar o que é massa, né? Eu trouxe uma ideia, lembrando aí o que é uma grandeza. Eu tô sempre, esse slide aí tem em todas as aulas, porque eu queria que vocês sempre ressaltassem essa ideia. Tudo que você consegue medir, né, Tony? Tudo que você consegue ali quantificar, contar e etc., nós chamamos de grandeza. Então, todos esses valores são as grandezas. E hoje nós vamos falar bigorna, né? Essa massa aí, né? Então, descobrimos o nome disso, bigorna. A gente passou a semana toda, semana passada, falando, gente, manda o nome aí, qual que é isso aí? A Vivi até tinha achado lá bigorna, né? Mas a gente sabe que é para comparar massas, né? Isso mesmo, né? Então essa relação da bigorna, né? Ela tem toda uma característica aí, ela tem toda uma relação, principalmente aí de comparação de massa. A massa no início, né? Para a medição dela, né? Era feita por comparação. A balança, né? Isso aí vocês vão ver futuramente. A balança, ela tinha uma comparação com o peso. Então você colocava um peso de um lado e você tinha a comparação do outro. Exato. Nas aulas de ciências, acredito que vocês já devem ter visto aí essa relação, principalmente dessas máquinas, né? De como funciona de elaborar. Hoje eu trouxe duas aqui que eu quero falar um pouquinho sobre elas, beleza? Beleza, perfeito. Então a ideia aí, eu vou só quantificar a ideia do que é, como que funciona. Então pode pôr na telinha para eles. Então massa é uma grandeza que expressa a quantidade de matéria contida nela. Alunos, todos que estão aí, a ideia é essa, é a quantidade de matéria. Inclusive eu coloquei aqui, eu grifei. Então a quantidade de matéria. Todos nós somos feitos de matéria. A massa do macarrão, a massa do pão, computador, mesa, tudo é composto de matéria, né? Sim. Então, tudo que é matéria, tudo se compõe de massa. Então, você consegue quantificar você consegue quantificar essa massa, né, Tony? Porque tá dentro do coloquial, então a gente utiliza muito a palavra peso, né? Porque é muito comum. Não está errado numa conversa você falar peso, tá certo? Mas dentro da área científica a gente fala massa. Isso mesmo. Porque é até diferente. Eu vou até dar uma relação, vocês podem, mas futuramente vocês pesquisarem. Então, por exemplo, o meu peso aqui na Terra é 1. Sim. Se eu quiser diminuir, na Lua é outro. Então essa relação aí de peso tem uma outra relação que é uma grandeza de força, né? Tem essa outra relação. Então, vamos voltar na ideia da massa. Pode pôr na telinha para eles. Que é a ideia da massa do quanto que ela, no qual que é a medida que se utiliza, que é o quilograma.
O quilograma é a unidade padrão de medida de massa no sistema internacional, mas, como sabemos, em algumas situações é mais conveniente utilizar outros múltiplos ou submúltiplos, né? Exato. É o grama, né? Nós vamos falar aí um pouquinho sobre esses múltiplos. Geralmente nós utilizamos outros aí submúltiplos. E a partir desses submúltiplos é onde eu trouxe alguns materiais. Então eu tenho essa balança, né, Tony? Essa balança aqui nós chamamos, muito conhecida como balança de peixe, né? Então, qual que é a ideia, basicamente? Ela tem aqui um suporte, né? Você pendura ou coloca em algum lugar, deixa eu ligar ela aqui, e aí você coloca a massa aqui ou o objeto que você quer. E aí, ó, só estou fazendo força aqui para vocês verem, e aí você consegue quantificar, né? Você consegue identificar ali o peso, né? Ou no caso, a massa do objeto aqui, né, Tony? Exato, é isso aí. Beleza? Muito bom, muito bom. Aí, então, bacana. essa daqui, aqui acho que vocês não vão conseguir observar, ela tem uma característica que é em quilogramas, né? Deixa eu até tirar aqui do tape. Então, você consegue, aqui vocês não vão conseguir observar, ó. Isso, ó, boa. Então, ela aqui, ó, é quilograma. Então, ela tem a unidade aqui, ó, em quilograma mesmo, ó. Então, ela tem a questão dessa aqui já é em quilograma. Aí eu trouxe outra balança para vocês observarem, que ela não necessariamente é em quilograma. Essa é a balança mais comum aqui, né? Cozinha, né? Isso, bastante, essa aqui né? eu uso bastante. Essa aqui eu uso bastante. Então ela aqui, claro, ela está negativa porque o peso dela saiu. Então, ó, ela está em gramas essa daqui, né? Então, ó, quando você consegue, no caso eu estou apertando aqui, você põe o objeto, ela está em gramas. Tem outras unidades de medida também dela, né? Que são utilizadas, mas a gente sempre observa em gramas. Beleza, Tony? Show, muito bom. Então, quando a gente vai na farmácia e sobe na balança, a gente não está se pesando. A gente está se maçando. Quase isso, quase essa ideia. Quase essa isso ideia. Aí, né? Quase. Você está quantificando a massa corporal. É isso. Muito bom, muito bom. Então essa ideia, né, de massa vocês vão observar muito e é uma ideia aí que vocês vão sempre levar e sempre fazer ao longo dessa vida. E vocês sempre vão... A ideia de massa, né, é utilizada no cotidiano comum, né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Das divisões aí, né, dos submúltiplos, eu trouxe algumas ideias aí. Então eu tenho, por exemplo, lá, os múltiplos, né, do quilograma. Então eu tenho o quilograma, o hectograma, um pouco utilizado, né? Decagrama, a grama, né? Que aí é, sim, bem utilizado. Decigrama, centigrama e miligrama. Os basicamente utilizados é o quilograma, o grama e o miligrama para algumas relações, né? Eu montei uma tabelinha para vocês. Qual que é a ideia dessa tabela? É vocês utilizarem como referência. A ideia é que de um múltiplo para outro, o que acontece? Então, a ideia, se eu for para o lado direito, né? Então, estou indo do quilograma para o grama e o miligrama lá no finalzinho. Eu estou, basicamente, multiplicando por 10. Então, eu tenho essa relação de multiplicar por 10. E se eu fizer o contrário, em vez de multiplicar, eu vou dividir, né, Tony? Então, vou fazer o inverso. Vou dar um exemplo aí para vocês. Ó. Então, por exemplo, eu tenho 1 grama. 1 grama ali. Se eu for para um dos lados, eu vou multiplicar ou dividir. Então, por exemplo, ó, se eu for para a direita, eu vou multiplicar por 10. Então, 1 grama equivale a 10 decigramas. Multiplicando de novo, 100 centigramas. E por último ali, 1000 miligramas. Para a esquerda, obrigatoriamente, eu tenho que dividir, né, Tony, o valor. Exato. Então, 1 dividido por 10, lá o 0,1, dividido por 10, 0,01, e por último ali, 0,001, né, ou 1 centésimo ali, né. Então, essa ideia da divisão, né, que vocês vão identificar, basicamente, ele é um múltiplo de 10. Então, vocês vão identificar na multiplicação ou divisão. A partir daí que vocês vão identificar alguns fatores, beleza? Perfeito, muito bom. Lembra muito a de comprimento, né? Sim. Sabe o que eu notei também? Esses prefixos, né? O K, o H, o DA, o D minúsculo, o C e o M, eles sempre aparecem, né? Como sendo múltiplos, né? Muito bacana isso. Né? Basicamente a massa e o comprimento é a mesma relação. Só muda pro final que é metro, né? E o outro é grama. Bacana, então essa bacana. mais ou menos é a mesma relação. Não foge muito a ideia.
Muito legal, muito legal. Beleza? E aí, ontem, né, eu coloquei para vocês, aí eu pedi para vocês, pode pôr na telinha para eles, diretor? Ontem eu pedi para vocês colocarem lá, mandarem, né, quem possível fosse mandar essa relação de como montar uma situação problema, que é uma coisa que nós utilizamos no dia a dia. Essa atividade, ela tá lá na página 64 do Aprender Sempre, que diz o seguinte, ó: com base nas medidas apresentadas no quadro, escolha, pelo menos, 2 delas e elabore um problema que envolva unidades de medida de massa em situações do cotidiano. Aí tinha lá os 800 gramas, os 100 quilogramas, 1 tonelada e 5,4 quilogramas, né? Que eu vou falar um pouquinho aí. Eu montei uma atividade, mas antes, tô com um pouquinho do Libras, eu vou dar alguns créditos aqui dos alunos que me mandaram, Tony. Alguns alunos me passaram aqui, eu gostaria de mandar um abraço aqui para todos que entraram em contato, mandaram lá no Instagram o seguinte, ó: Vitória Maria e o Vinícius, da professora Sandra, da Peidécia de Lourdes Machado, lá de Lins. A aluna Letícia, ela não fez, mas infelizmente não colocou o nome, né? A Isabela Silva Costa, da escola Paulo Mendes Silva. Heloíse Siqueira, da escola José Cardoso, lá de Rio Claro, né? O Luca, ele infelizmente colocou, só postou lá. Mariângela de Godoy, da escola Padre Chico, lá da professora Catarina também. Esther de Cruz Montenegro, da escola Professor Diniz Martins de Guarujá, do professor Joselito. Diogo, do 7º ano, claro, né, da professora Ana Paula, da escola Leonardo Lopes Bonfim, lá de Votuporanga. A Gabriela Barbosa Landim, da escola Nilce Conceição de Lima, mandou. A Raquel Macedo dos Santos, da escola Heloíse Manso, de Hortolândia. Tenho mais aqui, Tony. Tem o Rafael Flores, da escola Salles Júnior. Rian Lopes, da escola Jardim Silva 2, Francisco Morato, da professora Rosângela. E por último aqui, um dos dois aqui, Miguel, da escola Simão Bolívar, de Diadema. E Emily Barbosa Santos, da escola Maria Helena Faria Lima, de Cunha, lá de Guarulhos e Cunha. Todos participaram, todos mandaram aí a questão e me mandaram, então, a ideia, Tony, era mandar um desafio. Eles mandaram o desafio e aí eu vou ler um no ar aqui. Olha que legal, hein? E vou resolver. Vamos resolver junto, né? Muito bom, muito bom. Quem me mandou esse agora, Tony, foi a aluna Ana Luísa Mendes Rodrigues. Ela é da escola Rogério Lázaro, lá de Itu. Ela me mandou o seguinte, ó, vamos tentar resolver, tenta resolver comigo, né? Vamos lá. Ela falou o seguinte, ó: Henrique comprou 100 quilogramas, né? Tá ali a unidade, né? 100 quilogramas de batata e 5,4 quilogramas de amendoim. Quantos gramas tem ao todo, né? No caso, a compra de Henrique. Olha que legal, ela fez 2 conversõezinhas legais. Isso mesmo. Então ela quer a ideia, né? Ela quer tudo em gramas, não é isso? Então ela quer tudo em gramas. Eu coloquei uma telinha em branco para a gente resolver, que é o seguinte, ó. Então eu tenho lá os 100, né, quilogramas, né, Tony, que foi colocado de batata, e os 5,400 quilogramas aqui lá do amendoim. Aí ela queria que somasse os dois. Primeiro eu vou somar aqui. Qual que é a ideia? Esse 100, a vírgula tá aqui. Não é isso, Tony? Show. E aí, então, eu vou somar, vírgula embaixo de vírgula, né, na ideia que nós temos. Então, eu vou ter aqui, ó, 105,400 quilogramas aqui, né, do total, né, de massa que eu tenho do objeto ali que eles estão colocando, tanto da batata quanto do amendoim. Muito bem. Aí, o que acontece? Ela não queria em quilograma. Queria em grama, né? Quer em grama. Então, eu vou multiplicar por 1000, né? Não é essa ideia? Muito bem. Multiplica por 1000, é basicamente andar a vírgula, né? Eu vou dar 1, 2, 3, eu vou ter 105.400 gramas. É a mesma medida, né? É o mesmo valor ali, né? Só que em medidas diferentes, né? Um é em quilograma e outro é em grama.
Muito bem, olha só, e o pessoal se interessou, viu? Tô até perguntando aqui qual o endereço do seu Instagram. Ah, qual é o endereço? Tá, é Jonas Almeida 89, tá? Se vocês quiserem lá, coloquem. Mas aí, ó, coloquem, mande para o seu professor, faça esse desafio, porque agora é a minha vez, Tony. Legal, é isso agora aí. é quem fez fui eu. Então eu montei aí uma atividade para vocês, ó. Quem montou essa daí fui eu. E aí eu quero saber se vocês conseguem resolver, ó. Uma transportadora, coloquei bem elaborado, ó. Uma transportadora vai entregar 5 embalagens, onde cada embalagem possui 800 gramas. Então, cada embalagem tem 800 gramas. Cada veículo que vai transportar pode suportar no máximo, né? No máximo, 2 toneladas. Unidade que eu não falei um pouquinho aí, né? 2 toneladas. Para entregar essa encomenda, quantos veículos serão necessários? Então, quantos veículos ele tem ali, quanto dá para fazer? Uma dica aí, tem que ser menos que 5, né, Tony? 5 é o máximo, se cada veículo levasse uma embalagem, né? Então, teria que ser menos veículos, beleza? Vou deixar essa aí com vocês, 3 minutinhos, a gente já retorna. Olha aí, e a gente voltou com bastantes questionamentos aí, né? Olha só. Primeiro, já mandar aí um abraço aí para a escola Mário Cozel, né? Do professor Celso, sempre participando com a gente. Os alunos Vitor, Arthur, Alane e Gabriel, né? Fala assim, ô Spider Jonas e Tony Brutus, manda um abração para a galera do Mário Cozel, mandando aí, mandado. Olha só, a escola Eduardo Souza Porto
de Fernão, os alunos Pietro, Jess e Larissa, eles consideraram aí no caso como sendo 800 quilos, né? Só que está como 800 gramas. E eles falaram que eram 2 veículos, né? Muito bem. Os alunos do 7º ano B da escola Joana Helena de Penápolis participando aqui também. O professor Cícero, com os alunos dos 7º anos da Escola Estadual Dom Tarcísio, da diretoria de Limeira, também dizendo para a gente que são 2 veículos. O Igor Vinícius falou assim, por que está em gramas? Né? Ele percebeu que estava em grama. Muito bom. E tivemos aí também o aluno Caio Henrique, né? Ele falou assim, ó, se for 800 quilogramas, são 2 veículos, né? Ele é da PEI Zerbini, da professora Selma. Muito bem, né? E deixa eu ver o que mais que tem aqui. Tivemos aí também o Noá de Jesus, da Pro Maria Marli, também dizendo que são 2 veículos. E viva Penápolis mesmo. Um grande abraço. Boa. Essa questão aí, a ideia era utilizar os 800 gramas. Vocês vão identificar que é um veículo só. Mas eu montei a resposta aí também com uma sugestão de que se fosse, no caso, os 800 quilogramas. Vou tentar fazer aí com vocês, que a ideia é a seguinte, ó. A ideia é multiplicar, né, Tony? Então, 5 embalagens, cada embalagem é 800, eu multiplico. Então, 5 que multiplica aqui os 800, não é? Show. Então, 5 vezes 8, 40 e os zeros. Então, eu tenho 4.000, né? 4.000 gramas. Muito bem. Se cada grama eu observar ali para quilograma, que é o modelo mais fácil, né? Sim. Eu vou ter a ideia aqui, dividir por 1.000, né? Eu vou ter 4 quilos, não é isso? Sim. Pô, mas o caminhão lá, o carro, só leva 2 toneladas. Quanto é 2 toneladas, né? 2 toneladas nada mais é do que 2.000 quilos, né, Tony? Muito bem. A unidade a gente não comentou, por isso que coloquei aqui para vocês. Então, eu preciso de um veículo só. Um veículo só, eu consigo resolver. É uma encomenda pequena, né? Mas e se não fosse, né, Tony? Se eu não tivesse essa ideia, se eu não tivesse 800 gramas, eu tivesse mais, como colocar a sugestão? Vou colocar para vocês uma ideia também. Pode pôr na telinha aqui, ó. A Pro Ivana falando assim, 4 quilos leva num carrinho de mão, ela falou. Muito bom, muito Boa. bom. Ó, então, observem aqui, aqui é quilo, tá? Então, aqui como se fosse o quilograma, ó. Até corrigindo aí para vocês. Então, eu teria 4.000 quilogramas, né, Tony? Sim. Então, aí sim eu teria 4.000 quilogramas. Desses quilogramas aí, desses 4.000, aí sim eu precisaria de 2 veículos. Por quê, né? Então, opa, isso aqui tá errado. Então, eu teria o seguinte, um veículo levaria 2.000 quilogramas, né? Seria aqui, ó. Um veículo levaria 2.000 quilogramas ou 2 toneladas, né? Então, ou quilogramas aqui. Opa, desculpa. Então, 2.000 quilogramas e o outro veículo também. Levaria o segundo veículo, aí eu teria as 4 toneladas aqui, né, Tony? Sim. Então, eu conseguiria. Aí sim eu teria 2 veículos, para isso eu conseguiria resolver. Beleza? Muito bem, muito bem. Show de bola. Agora, mais simples aí eu queria tentar com vocês, porque geralmente aparece, são coisas que nós vamos desmistificar em alguns casos, que eu queria comentar com vocês, e aí eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham. Na telinha vai aparecer a atividade 2, que também está lá na página 64, que é o seguinte, ó. Observe os ingredientes da receita a seguir e responda a questão. Show. Então eu tenho lá para fazer uma polenta. Então eu tenho 600 gramas de fubá, 3 litros de água, 1 colher sopa de sal, né, sopa de azeite, desculpa, e sal a gosto. A pergunta é a seguinte, nesta receita, o que está apresentando aí para vocês, há alguma medida de massa? Em qual unidade ela é expressa? Então coloca aí o que vocês acham, que a gente já retorna, beleza? Olha só, tivemos aí a participação de vários professores, aí, inclusive da Escola Estadual Barão Geraldo de Campinas. Entre todas elas aí disseram que sim, o fubá, né, que está como 600 gramas. Isso mesmo. Pode pôr na telinha para eles, diretora, a resolução. Então,
ali o fubá. O fubá ele está expresso em gramas, né? Então é a medida de massa. Algumas pessoas iam até comentar o sal também não poderia estar na medida, só que ele não apresenta ali pra gente. Então, por isso, nesse caso, não apresenta a resposta, ok? Muito bem, muito bem. Obrigado a todos aí. Eu vou pedir para o diretor coloca a avaliação para eles. Avaliem nossa aula, coloca lá o que vocês acharam da aula, coloca se gostaram ou não, o que vocês dão sugestões, né? Pra gente, a gente sempre observa. Obrigado, Tony. Obrigado, Jonas. Valeu, rapaziadinha do 7º ano. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um cheiro. Até amanhã.